Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia e Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é coma. Vamos lá? Sobre coma, nós conversaremos sobre, de fato, do que se trata o coma, as causas intra- e extracranianas, os tipos de coma, alguns testes importantes para se constatar morte cerebral, alguns exames, o diagnóstico de morte encefálica segundo a idade, o diagnóstico de uma forma geral da morte encefálica e o termo de declaração de morte encefálica. O que é coma? São algumas definições importantes que a gente pode destacar a esse respeito, como, por exemplo, trata-se da extrema diminuição ou da ausência do nível de consciência. Refere-se ainda à não demonstração de conhecimento sobre si e do ambiente, ou irresponsividade a estímulos internos e externos. O paciente apresenta olhos fechados, pode tratar-se ainda de uma lesão ou disfunção da formação reticular ativadora ascendente, FRAA, na região ponto mesencefálica do tronco cerebral. Especificamente aqui, ó, formação reticular. Aí ascende, né, vai subindo aqui no tronco cerebral, aqui a nível de mesencéfalo. Ou pode tratar-se ainda de lesão ou disfunção do sistema ativador reticular ascendente, SARA, no tronco cerebral. Então, aqui ó, está a formação reticular e a SARA é justamente esse sistema de ativação. Pois bem, então quais as causas intra- e extracranianas do coma? Podemos nos referir a causas supratentoriais, especificamente a nível de telencéfalo e de encéfalo, e daí serem causas TCE, tremor ou abscesso, tumor cerebral, o acidente vascular cerebral ou hematoma epidural ou subdural. Também a nível infratentoriais, ou seja, a nível de tronco cerebral e cerebelo. As causas: um AVC isquêmico, hemorragia do tronco cerebral do cerebelo, alguns tremores e trauma ou hemorragias. Já se forem desordens cerebrais difusas e metabólicas, as causas, a etiologia pode ser por anóxia ou isquemia, e neste caso, os possíveis desarranjos da fisiologia podem ser a síncope, arritmia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, insuficiência respiratória ou intoxicação por monóxido de carbono. Mas já se forem distúrbios hidroeletrolíticos, podem tratar-se de uremia, insuficiência hepática, cetoacidose diabética, hipoglicemia ou hiponatremia, que é a diminuição do sódio. Podem ainda ser intoxicação exógena, neste caso por barbitúricos, medicações, etanol, metanol, morfina, heroína ou hipotermia, ou ainda epilepsia. E fora essas desordens, ainda temos como causas intra- e extracranianas os distúrbios psiquiátricos. Os tipos de coma a serem considerados. Pode ser um coma leve, moderado, profundo e irreversível. No caso do coma leve, o paciente apresenta uma sonolência, e essa sonolência permite a ele obedecer ordens, a perguntas que forem feitas a esse paciente, ele responde verbalmente, e ao estímulo doloroso, ele também responde verbalizando: ai, tá doendo, algo parecido. No caso do coma moderado, o paciente não apresenta só sonolência, é algo mais profundo, que a gente chama de torpor. E aí, a dor produz movimentos voluntários. Mas se for uma dor em membros superiores, ele pode responder com movimentos faciais, aquela face expressiva de dor. E por dor, ele ainda pode piscar ou abrir os olhos, mostrando, apesar daquela sonolência mais profunda ou torpor, mostrando ainda algum esboço de reação. No coma profundo, o paciente apresenta dor. No caso dela, da presença da dor, ele produz reflexos motores elementares, apenas algumas coisas bem básicas, ou não produz reação. E se for um coma irreversível, o paciente apresenta então a morte cerebral. E neste caso, a dor não produz reação alguma. As funções vegetativas não se mantêm. O eletroencefalograma EEG é isoelétrico, ou seja, não tem nenhuma função, não há nada funcionando,
O Glasgow é 3, nós já conversamos lá na frente. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, no máximo 3. E o paciente apresenta esse quadro durante 24 horas. A confirmação da morte cerebral pode ser realizada através de alguns testes, como, por exemplo, a prova calórica ou estimulação calórica dos ouvidos e a prova da apneia. No primeiro caso, ou seja, na prova calórica, deve-se realizar da seguinte forma: inicialmente, deve-se certificar de que não há obstrução do canal auditivo por cerumen para que possa ser feita essa estimulação, não só cerumen, como também qualquer outra condição que dificulte a realização correta do exame, para que possa entrar então o líquido que se deseja. Neste caso, certificado-se então disso, utiliza-se 50 ml de líquido, que pode ser soro fisiológico ou água, a 0 graus Celsius em cada ouvido. Deve-se manter a cabeça do paciente elevada a 30 graus durante essa prova para não escorrer o líquido e constatar-se a ausência de movimentos oculares, que é uma confirmação então da morte cerebral. A outra prova, que é a prova da apneia, o paciente deve manter-se no respirador com FO2 a 100% por 10 minutos, devido a ele, então, uma grande quantidade de oxigênio. Depois disso, desses 10 minutos, desconecta-se o tubo do respirador, para ver se ele tem condição de respirar por si. Instala-se um catéter traqueal de oxigênio com fluxo de 6 litros por minuto e observa-se então o surgimento de movimentos respiratórios por 10 minutos ou até atingir uma PCO2 de 55 milímetros de mercúrio para que ele não sofra. Quanto aos exames, podem ser clínicos e alguns complementares. No caso dos clínicos, é importante observar-se alguns reflexos, como por exemplo, o óculo motor, que refere-se à área mesencefálica do tronco cerebral. Neste caso, as pupilas médias ou midriáticas e fixas podem ser vistas nesse paciente ou a ausência de contração pupilar. O reflexo córneo-palpebral, cujo responsável é a ponte. O paciente pode apresentar ausência do reflexo de piscar ao estímulo da córnea, com a utilização de instrumento delicado ou soro fisiológico. No caso do reflexo óculocefálico em mesencéfalo e ponte, observa-se a ausência de movimentos oculares, que são aqueles olhos parados, que a gente chama de olhos de boneca, ou a movimentação rápida da cabeça no sentido horizontal e vertical. Outro reflexo a ser testado é o óculo vestibular, também de mesencéfalo e ponte. Neste caso, observa-se na morte encefálica a ausência de movimentos oculares, faz-se uma infusão de líquido gelado, no caso 50 ml de soro fisiológico a 0,9% gelado, em cada lado do ouvido, com cabeceira elevada a 30 graus, com 1 minuto de observação e 5 minutos de intervalo para se observar essa possível ausência de movimentos oculares. Mais um reflexo de tosse, cujo responsável é o bulbo. Com morte, o paciente apresenta ausência de tosse ou movimentos torácicos à aspiração traqueal e também ausência de náuseas ou vômitos ao estímulo da faringe posterior, o que, se não houvesse essa morte, ele desencadearia, sim, esse tipo de reflexo de tosse. Fora os exames clínicos, tem-se os exames complementares, que aí podem ser realizadas atividade circulatória intracraniana, observada ainda a atividade elétrica cerebral e a atividade metabólica cerebral. Neste primeiro caso, da circulatória intracraniana, pode-se observar por meio do exame complementar de angiografia ou mesmo do Doppler. O exame complementar para a atividade elétrica cerebral é o eletroencefalograma, EEG. Pode observar-se ainda a atividade metabólica cerebral com outros exames. Diagnóstico de morte encefálica segundo a idade. De 7 dias a 2 meses de idade, 2 meses incompletos, solicita-se 2 eletroencefalogramas com intervalo de 48 horas. No caso de 2 meses a 1 ano, no caso a idade ainda incompleta, solicita-se 2 eletroencefalogramas com intervalo não mais de 48, mais próximo, sim, de 24 horas. No caso de 1 ano a 2 anos, no caso os 2 anos incompletos, a solicitação do exame é facultativa, mas no caso de solicitar-se eletroencefalograma, são necessários solicitar 2 registros com intervalo agora de 12 horas. E acima desses 2 anos, um exame complementar ainda pode ser solicitado, mas esse exame é de escolha facultativa.
O diagnóstico de morte encefálica dá-se, então, por 2 exames clínicos solicitados e realizados por médicos diferentes, mais o teste de apneia positivo que relatamos outrora, mais um exame complementar confirmatório compatível com esse quadro. E por fim, depois de toda essa realização desses exames, dessas observações todas, temos o termo de declaração de morte encefálica, que cada hospital tem o seu estilo, mas aqui é um que nós pegamos como imagem do Google, para que refere-se aos dados importantes e aos exames realizados. Por exemplo, tem o nome do pai, da mãe, a idade, para saber se realiza-se ou não determinados exames, a data de nascimento, as possíveis causas do coma e os exames neurológicos, olha aqui as idadezinhas e a solicitação com os intervalos já. Os exames neurológicos, fácil de completar. A assinatura dos exames neurológicos, do primeiro exame, do segundo exame, se o médico é diferente ou não, e os exames complementares possíveis de serem solicitados. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.